Olá! Eu estou aqui hoje com o Carlos Lacerda, especialista em vendas e responsável pelo programa Vendas de Sucesso e Foco no Cliente da Step You. Carlos, seja bem-vindo. Eu quero começar essa nossa conversa te perguntando por que a área de vendas é tão importante para as empresas? Olá, Lorena, obrigado. Em vez de responder diretamente o porquê que a área de vendas é tão importante, vamos inverter e pensar o seguinte. Imagina uma empresa que não se preocupa com venda. Dá para você pensar numa empresa que, mesmo sendo uma empresa de grande sucesso, vende pouco ou presta pouco seu serviço? Certamente não. Você que está me assistindo aí deve pensar, o que justifica o sucesso de uma empresa é também ser uma empresa que vende muito de seu produto, que é bem aceita por parte do mercado e que presta seu serviço. Afinal, a razão de ser de uma empresa é prestar o seu serviço para gerar resultados, tanto para a equipe diretiva da empresa quanto para os seus acionistas, se for uma empresa de capital aberto. Por essa razão, a gente costuma dizer que todos os holofotes dentro da empresa estão sobre a área de venda. Se a área de venda vende bem, toda a empresa está sendo bem remunerada em termos de venda do seu produto, do seu serviço, e certamente as pessoas que atuam nessa área estão tendo projeção internamente e também perante o mercado. Por um outro lado, se a empresa não está vendendo bem, certamente essa área de vendas também está sob holofotes, mas de uma maneira um pouco negativa. Afinal, ninguém quer perder tempo com equipes que não trazem resultado. Por essa razão, a área de vendas ela é a mais fundamental dentro de uma empresa. Por mais que a gente tenha um marketing que entenda muito o comportamento do nosso cliente, por mais que tenha uma área de operação que rode direitinho, com operações com bom fluxo de movimentação, um financeiro saudável, ainda assim tudo isso cai por terra e a empresa cai à bancarrota caso ela não tenha uma boa área de vendas e não traga resultado para a empresa. Bom, como você mesmo falou, né, Carlos, todas as empresas querem, então, uma excelente área de vendas e uma excelente equipe de vendas, porque é com essa excelente equipe é que ela vai fazer, então, essa área de vendas excelente, né? Quais seriam, na sua visão, as principais características de um bom vendedor, de um excelente vendedor que entrega essa performance? Pensar a venda é pensar também de que maneira o nosso cliente se comporta em relação ao nosso produto e à nossa empresa. Um ponto fundamental, uma característica extremamente importante em quem vende ou em quem gera equipe de vendas é entender o produto que eu presto ou o produto que eu vendo e de que maneira o nosso cliente entende o nosso produto. E, evidentemente, partindo do princípio que está na mão do cliente a decisão de compra, de que maneira a gente pode influenciá-lo para trazê-lo para o momento da compra, o momento de efetivar a venda e fechar o negócio. Infelizmente, né, e por incrível que pareça, pesquisas mostram que muitas empresas não dominam na sua totalidade a jornada do cliente. Você sabe o que é a jornada do cliente? É aquela leitura que a gente faz desde o primeiro passo, em que o cliente toma um primeiro contato com a empresa, até o fechamento do negócio propriamente dito. A ideia de jornada do cliente, na verdade, é muito antiga. Ela foi colocada primeiro na literatura no início do século XX nos Estados Unidos. Mas foi só recentemente, através da consultoria McKinsey americana, que essa ideia de jornada do cliente foi inclusive registrada da maneira como a gente entende hoje. Então, um bom vendedor é aquele que entende essa jornada do cliente. Não só uma visão da empresa, mas quem vende tem que entender o que atrai o meu cliente, de que maneira ele entende a minha empresa e o meu produto, quais são os pontos de contato que vão valorizar e facilitar esse processo de venda. Então, sem dúvida alguma, a jornada do cliente não é um papo só de empresa, mas fundamental de ser bem entendido por parte do vendedor. Carlos, você fala sobre pontos de contato, né? Explica um pouco mais quais são os pontos de contato mais relevantes com o cliente nessa jornada do cliente. Hoje há no mercado uma série de metodologias e técnicas para desenvolver o vendedor. E essas metodologias, em geral, elas são pautadas nas etapas de contato entre o cliente e o vendedor. Entre o cliente e aquele agente que vai promover o processo de venda ou o processo de negociação para fechar, por exemplo, um contrato. Então é muito importante, através dessas metodologias, entendermos de que maneira o cliente percebe a atuação do vendedor e por que isso, né? Abrindo um parêntese importante. A maior parte das pessoas não gostam de perceber que alguém está vendendo alguma coisa para ela, mas sim que elas estão comprando, ou seja, é um processo ativo de venda. A maior parte das metodologias vai olhar as maneiras pelas quais o cliente se relaciona com o vendedor e de que maneira esse relacionamento gera resultado.
Então é muito importante, falamos sobre jornada do cliente, entender qual é a visão do cliente, se ele precisa daquele produto, qual é a visão dele sobre a necessidade quanto àquele produto e aquele serviço e que de maneira nós, vendedores, vamos atuar para suprir a necessidade do cliente. Portanto, se a gente for destacar quais são os pontos de contato mais fundamentais, são aqueles iniciais, onde se estabelece a conexão de troca de informação e uma ponte de confiança entre quem vende e quem compra, e a finalização, que muitas vezes não está na mão do cliente. Evidentemente, o cliente ele é ativo porque é ele que está fazendo a compra, mas muitas vezes está na mão do vendedor direcionar essa compra e às vezes até empurrar o consumidor para que ele tome a sua decisão de compra. Importante a gente lembrar o seguinte, né? Como eu falei, raramente o cliente aceita a posição de que ele está comprando algo que venderam para ele. Ele quer se sentir protagonista nesse processo. Então, ao assumir esse protagonismo, muitas vezes o cliente protela a decisão de compra. Isso acontece porque ele não gosta de sentir que alguém está empurrando uma venda para ele. Então, nesse momento, cabe ao vendedor auxiliar o cliente na tomada de decisão para que efetivamente a venda seja realizada ou o contrato seja fechado. E esse é um momento interessante, né? Eu percebo que a maioria dos vendedores tem muita ansiedade de fechar logo o negócio, é claro, né? Porque ali é a concretização da venda. Como o vendedor poderia, então, acelerar esse processo para garantir o fechamento da venda sem que o cliente perceba que está empurrando, que está forçando algo? Acelerar o processo de venda é muito importante para que a gente não perca o time da venda. Mas também é importante levar em consideração que há etapas a serem cumpridas e nenhuma etapa pode ser pulada, sob risco inclusive da gente perder esse cliente. Uma das etapas mais importantes, né, que geralmente se dá no início de um processo de venda, é quando o cliente busca informações sobre o produto. Então, um ponto de grande importância por parte do vendedor é sempre estar pronto para prestar as informações necessárias. Se o vendedor em algum ponto diz para o cliente, olha, essa informação eu não tenho, mas eu vou procurar saber e volto essa informação para você amanhã, ele aí está correndo um enorme risco de perder esse cliente, por duas razões. Primeiro, porque ele perdeu aquele momento em que o cliente busca a informação para seguir seu caminho, efetivar a venda, e segundo, porque outro vendedor pode ter essa informação e puxar esse cliente para ele. Então as etapas precisam ser cumpridas e para isso há um necessário preparo por parte do vendedor. Outra etapa muito importante é a negociação final, geralmente quando envolve prazos ou mesmo valores ou descontos. Um tema que às vezes é um tabu para um vendedor é a questão do desconto. Mas você sabia que um desconto, inclusive bem aplicado, pode gerar mais resultados para a empresa? Então, nesse ponto também é importante o vendedor entender com o seu gestor, na sua empresa, quais são as políticas de desconto. O que ele tem na manga para poder negociar nesse momento? Tenha em mente o seguinte, jamais saia da negociação deixando alguma dúvida na cabeça do cliente. Se isso acontecer, não só você não está acelerando o processo, como você está rateando esse processo. E aí, ao perceber uma insegurança, o cliente tende a ou buscar outro vendedor que traga para ele essa segurança, ou mesmo outra empresa. Carlos, uma coisa que me veio à cabeça aqui, muitas vezes o cliente acha que se ele falar com o gerente ou com o superior daquele vendedor, ele vai ter a melhor condição. O que gera essa percepção e como o vendedor pode superar esse processo? A falta de segurança geralmente faz com que o cliente busque alguém que esteja acima de quem está conversando com ele. O interlocutor, quando não passa toda a segurança, traz a percepção por parte do cliente de que tem alguém que pode oferecer algo a mais para ele. E claro, todo cliente quer ter acesso ao produto pagando o mínimo possível. Na visão do cliente, ao buscar um gestor, buscar o gerente, buscar às vezes até o dono da loja, se a gente está falando de um produto menor, né, de uma empresa menor, é conseguir algum benefício que aquela pessoa que está interagindo com ele não tem autonomia para conceder. Por isso, mais uma vez, né, como nós falamos, é muito importante o vendedor ter ciência do que ele tem na manga para poder negociar. Um vendedor com uma boa negociação é um vendedor que passa esse grau de segurança por cliente, então o cliente já entende que todas as regras do jogo já estão definidas ali. Há situações em que o vendedor pode se ver num conflito entre não querer perder esse cliente, o vendedor nunca quer perder uma venda, mas também sabe que ele não pode aumentar, por exemplo, um desconto já concedido, até porque ele precisa garantir a margem esperada por parte da empresa. Mas numa situação como essa, o que o vendedor deve fazer?
Mostrar para o cliente que ele já tem ali toda a negociação entendida, ele entende a demanda do cliente e ele entende também qual é a dor desse cliente. E aí tentar buscar, através de uma negociação, um desconto maior. Isso, inclusive, é muito legal porque isso gera uma fidelização. Quando o cliente percebe que você, vendedor, está lutando por ele, lutando pelo interesse dele, ele tende a te buscar mais vezes. Ele sabe que através de você ele tem acesso realmente ao melhor negócio, à melhor oportunidade, e não apenas para atender as suas expectativas como vendedor. Carlos, o que você traz nos mostra que existe uma grande responsabilidade por parte do vendedor em se preparar para uma venda realmente eficaz. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade que este grupo de profissionais sente que faz com que eles não evoluem, talvez não dediquem o tempo que eles precisavam dedicar para se preparar? Existe uma máxima, muito comum no ambiente corporativo de quem atua no âmbito das vendas, que diz o seguinte: se você tem 10 horas para vender um produto, use 8 dessas 10 horas para se planejar e só 2 para venda efetiva. Um dos grandes erros é o não planejamento. É o cliente que sai à rua, como se diz por aí, atirando para todos os lados. Ele não sabe o que ele está vendendo, ele não sabe para quem ele quer vender e ele não sabe de que maneira aquela pessoa quer consumir o produto que ele está vendendo. Então, o planejamento é fundamental. E se planejar, tal qual o planejamento de uma empresa, requer uma preparação muito grande, requer momentos de reflexão. Se você não planeja as suas vendas, eu posso te garantir que você está perdendo muito mais oportunidades do que você imagina. Se você dedica um grande tempo para o planejamento de vendas, para a compreensão do seu portfólio de clientes, para entender os atributos de qualidade para o seu produto, certamente você está elevando os resultados para a empresa. Um passo importante quando a gente pensa em planejamento é me familiarizar com o produto. Consuma o seu produto. Peça ao seu gestor, peça às pessoas que de alguma forma atuam diretamente na construção desse produto para te mostrarem quais são os diferenciais desse produto, sobretudo em relação à concorrência. Se você não trabalha um produto que é exclusivamente vendido pela sua empresa, você precisa entender por que alguém compra comigo e não com a outra empresa. Experimente esse produto. Depois de um amplo conhecimento sobre esse produto, tente compreender de que maneira o cliente vê a relevância desse produto. Isso é um produto de primeira necessidade? Isso é um produto relevante? Ou isso é um produto que eu preciso mostrar para o cliente a importância do seu consumo? Há uma pergunta muito importante de ser feita nesse momento. Por que vendemos esse produto? Vendemos apenas para gerar rentabilidade para a empresa? Vendemos porque conseguimos gerar resultado para o cliente? Ou vendemos para atender uma necessidade? A resposta a essas perguntas estarão por trás da construção de um bom planejamento de vendas. O que está mudando no perfil do cliente que convida o vendedor também a se desenvolver? Existe alguma mudança no mundo hoje do perfil de consumo, de compra, e que convida este vendedor a apresentar outras habilidades, outros comportamentos que ele não apresentasse antes, por exemplo? Excelente pergunta. A gente vive na era da troca de informações, da opinião e do compartilhamento. Há alguns anos, talvez pouco mais de uma década, quando você precisava saber uma informação sobre algum produto, você precisava ir até essa empresa que vendia esse produto, ou às vezes perguntar a 1 ou 2 amigos que porventura já tinham consumido esse produto. Nos dias atuais isso mudou totalmente. Se eu quero, por exemplo, saber se um restaurante é bom, ou se uma marca de celular é melhor do que a outra, ou ainda se o serviço de uma companhia aérea é mais confortável do que de uma outra companhia aérea, basta eu jogar isso no Google e eu vou ter informações em todos os idiomas, com todo o perfil de cliente, sobre todos os aspectos de consumo e de experiência do cliente. Isso faz com que o vendedor tenha um arcabouço muito maior para trabalhar a sua percepção de atributos de qualidade do que aquele que ele tinha anteriormente, que estava pautado apenas nas características do produto. Por isso, hoje em dia, se fala muito na experiência do cliente. A ideia da experiência do cliente não é apenas com o consumo propriamente dito, mas como o cliente se relaciona com a empresa, qual é a imagem que essa empresa passa para o cliente, qual é a percepção em termos, por exemplo, de responsabilidade social e responsabilidade ambiental que essa empresa passa junto ao mercado. Ou seja, uma série de fatores que vão muito além da qualidade da comida daquele restaurante, ou da capacidade de armazenamento daquele celular, ou do conforto das poltronas daquela companhia aérea. Então, um bom vendedor é aquele que entende todos esses atributos para quê? Para mostrar um ganho para o meu consumidor,
Meu consumidor não é alguém que vai simplesmente consumir aquela refeição, comprar aquele celular ou comprar aquela passagem aérea, mas ele está se interrelacionando com uma série de fatores que hoje compõem aquela marca. O vendedor não é mais um caixeiro viajante, um vendedor hoje é um representante da marca. Então ele representa todos esses atributos que estão ao redor do produto propriamente dito. Não, e é interessante, Carlos, porque ouvindo você, a sensação que eu tenho é que, nossa, um vendedor precisa realmente se dedicar muito, né? Precisa estudar, precisa trabalhar forte para que ele consiga ser um vendedor excelente. E muitas das vezes essa função, essa profissão de vendas não é tão valorizada no mercado. Como é que você vê isso? Você vê mudança neste cenário? Você acha que as pessoas olham hoje para essa oportunidade de ser vendedor com outros olhos, ou ainda existe esse preconceito de que vendas não é uma profissão ou não é uma escolha tão elaborada assim de carreira? Isso nos joga lá para a primeira pergunta, né? O quão importante é a área de vendas para a empresa. E basta a gente pensar, se a área de vendas não é tão importante, por que a empresa sobrevive se ela não consegue vender? Né? A ideia da venda está diretamente relacionada à sobrevivência da empresa. Mas um ponto você tem razão. De fato, há um tempo, os vendedores estiveram tão mergulhados na operação do dia a dia, no correr atrás das metas, correr atrás de resultado, demonstrar resultado para os seus gestores, que eles dedicavam muito pouco tempo à aprendizagem. Como se a venda fosse só uma etapa final e não uma etapa onde há um planejamento, né, e onde há uma preparação muito maior em termos, inclusive, de entender o que meu concorrente faz, de que maneira meu concorrente consegue vender mais, por que meu concorrente atinge aquele público que eu não estou conseguindo atingir. E acho que nos últimos anos há uma mudança na visão estratégica da área de vendas, tal qual aconteceu em outras áreas dentro das empresas. Hoje a gente percebe, com alto grau de concorrência em todos os setores, que não basta eu oferecer o melhor produto. Mesmo tendo um excelente produto, eu preciso mostrar diferenciais em relação aos outros produtos. Então, mais do que vender em quantidade apenas, eu preciso fazer vendas de qualidade. E aí está a ideia do vendedor estratégico, aquele que analisa o seu cliente, que analisa o processo de venda e analisa principalmente qual produto ele vai vender para aquele cliente. O vendedor ele não pode ter um portfólio à mão e entregar todo esse portfólio para qualquer cliente. Ele tem que entender qual produto faz sentido para aquele cliente. Quanto mais sentido fizer o produto que eu levo para o meu cliente, certamente mais rápido vai ser o processo de venda. Então, por isso, a gente abandona por completo aquela ideia antiga, porém muito viva até a década de 90, da venda em quantidade. E por quê? Porque existia um baixo nível de concorrência em muitos setores. Hoje a gente tem um altíssimo nível de concorrência. Então, simplesmente levar o produto ao mercado não é mais o suficiente. É como aquela ideia que o produto pode se vender sozinho. Hoje ninguém acredita que um produto possa se vender sozinho. Por quê? Primeiro, porque tem muitos produtos no mercado. E segundo, porque o diferencial de qualidade ele não se dá de maneira voluntária, mas ele precisa da ativação de uma boa campanha e também de uma boa equipe de vendas. Interessante. Eu, como cliente, já estive em situações em que eu deixei de comprar por conta do vendedor. Sabe aquela coisa, você vai numa loja, você olha no espelho, se olha e acha horrível aquela roupa, a pessoa chega, ai, como você tá linda, tudo é perfeito. Ou você pede um determinado produto, a pessoa traz uma coisa diferente, fala, quem sabe você gosta disso? Então, a sensação de que eu não estava sendo ouvida, de que realmente o que eu desejava não estava sendo objeto da reflexão para uma venda que atendesse à minha expectativa, isso me frustrou e me frustra com muita frequência. Eu queria que você desse um exemplo de um caso de sucesso, o contrário disso que eu estou falando, né? Um caso que você conheça de uma venda excelente que teve o seu êxito por conta da performance do vendedor. Você já escutou falar em Joe Girard, considerado pelo livro dos recordes do Guinness Book, o maior vendedor do mundo? Joe Girard nasceu em Detroit, filho de uma família pobre, e já na idade adulta ele vivenciou uma situação que muita gente já vivenciou: dificuldade de manter a sua família e honrar seus compromissos financeiros. Nessa situação ele foi buscar emprego numa agência de automóveis, lá em Detroit mesmo. O problema é que essa agência ela já tinha muitos vendedores e um portfólio de clientes muito reduzido. Então o que ele propôs para a empresa foi o seguinte, que deixasse ele trabalhar para trazer novos clientes e não fazer uma frente de vendas para os clientes que já eram atendidos pela empresa. Bom, o ambiente de trabalho de Girard, na verdade, era um pouco hostil. Ele tinha uma mesa para trabalhar no fundo do salão, uma lista telefônica e um telefone. E o que ele entendeu era o seguinte, se ele fizesse o mesmo que qualquer vendedor fizesse, ele ia trazer provavelmente o mesmo resultado e ia até ser mal visto pelos seus colegas, já que era mais um que estava ali trabalhando o portfólio que já existia.
Então ele se propôs a trabalhar essa lista telefônica de uma maneira ativa. Qual era a visão de Gerhard? Ele pensava, cada pessoa conhece em média 250 pessoas. E se ele conseguisse exercer uma posição positiva perante essas pessoas, provavelmente ele ia conseguir ampliar o seu resultado de vendas através da rede de contato dessas pessoas. Ele criou o sistema conhecido como Member Get Member. A ideia dele, qual era a proposta, né? Para cada cliente que trouxesse um novo cliente para ele em potencial, se o negócio fosse fechado, ele pagava esse primeiro cliente o equivalente a $25 da época. Isso foi na década de 60, década de 70. Na visão dele, através desse relacionamento e também por gerar resultados, ele trabalharia num sistema de jogo ganha-ganha, em que todos fossem ganhar no final. Ele como vendedor, o cliente dele que trouxe um novo cliente para ele e, evidentemente, aquele que também fez o processo de compra, passou pelo processo de compra e efetivamente comprou um carro novo. Bom, em pouco tempo, Gerhard conseguiu crescer as vendas da empresa em 40%, isso no primeiro ano. Já no segundo ano, ele pulou de uma média de 1 carro vendido por dia para 4,5 carros vendidos por dia. Ele percebeu o seguinte, além do engajamento das pessoas através do programa que ele criou e o relacionamento com o cliente, ele ganharia ainda mais se ele se mantesse presente na vida desse cliente após o momento da venda. Gerhard costumava dizer que a venda não termina na hora da compra. A venda, na verdade, está só começando nesse momento. A criação de um relacionamento com o cliente, que se traduzia, inclusive, em cartas no Dia das Mães para as suas clientes, em cartas nos dias de aniversário para os seus clientes, se traduzia em novos e novos negócios. Bom, em cerca de 15 anos, Gerhard vendeu o equivalente a 13 mil carros. Em 1997, foi contemplado pelo Livro dos Recordes como o maior vendedor do mundo. Se a gente for entender hoje qual era a estratégia do Gerhard, na verdade é bastante simples entender. Primeiro passo, conhecer o seu cliente e de que maneira se relacionar bem com esse cliente. Segundo ponto, com um bom relacionamento, de que maneira ele buscava novas oportunidades através da rede de relacionamento dos seus clientes. E terceiro passo, um bom planejamento de vendas. O que cada um tinha interesse em termos de compras, qual era a disponibilidade financeira de cada cliente e qual era o tempo de vida de cliente com aquele produto que ele tinha adquirido. Gerhard hoje é um milionário americano, seus livros são consumidos no mundo inteiro e dono de uma perspectiva de compras baseada no foco no cliente. Por isso, quando a gente fala que a venda tem que ter o foco no cliente, não é só na hora do atendimento, não é só no pós-venda, mas principalmente nas etapas anteriores, porque afinal eu preciso falar a mesma linguagem que o meu cliente. Carlos, você com essa longa experiência na área de vendas, estratégia e gestão, aceitou ser o responsável pelo nosso programa dentro da Step You. Então eu queria que você dissesse o que esse programa vai agregar para quem decidir, né, fazê-lo, quais os diferenciais e por que ele é realmente uma opção que a pessoa deveria escolher hoje para fazer em detrimento de outras que ela tem no mercado. Boa pergunta, Lorena. O foco é a aplicabilidade. Não dá para a gente pensar num bom treinamento comercial, um bom treinamento de desenvolvimento para a área de vendas que não tenha foco na aplicabilidade. Quem vende precisa vender amanhã melhor, precisa esse mês entregar resultado melhor. A gente costuma brincar na área de vendas que quem tem meta tem medo. Mas você só precisa ter medo se você não estiver bem preparado. Então o nosso programa ele é amparado, primeiro, numa visão de aplicação, com exemplos, com situações. A gente precisa entender as situações mais recorrentes no processo de venda, no relacionamento vendedor-cliente, os pontos de atrito, os pontos de resistência por parte do cliente e de que maneira eu consigo saltar por esses obstáculos. No nosso programa, que é dividido basicamente em 4 grandes etapas, primeiro a gente vai falar por que eu vendo. Entendendo o porquê da venda, o porquê por parte da empresa, o porquê por parte do vendedor, eu consigo pensar o melhor planejamento em termos de venda, em termos de vendedor. Se eu entendo que a minha premissa é vender para aumentar o resultado para a empresa, então eu tenho um planejamento propriamente dito. Se eu entendo que eu estou vendendo para atender necessidades do cliente, então eu tenho um outro tipo de planejamento. Numa segunda etapa, a gente vai olhar uma metodologia de venda com foco no cliente. Essa metodologia, que eu não quero antecipar aqui, é uma metodologia que passa a entender desde a importância do vendedor no primeiro ponto de contato do cliente com a empresa, pensando naquela ideia de jornada do cliente, até o pós-venda.
um grande equívoco, né, que infelizmente alguns vendedores cometem, é achar que, efetivada a venda, agora eu passo meu cliente para outra pessoa dentro da empresa e não vou voltar mais a falar com ele. Isso é um equívoco. Por quê? Por diversas razões. Primeiro, o pós-venda se espera que seja atendido também pelo vendedor, afinal a conexão entre cliente e vendedor já está criada e essa conexão ainda não está criada com as outras áreas da empresa. E segundo, porque cada vez mais um cliente bem atendido pelo vendedor, ele volta, ele traz outros clientes, ele tem um enorme potencial de ampliar os seus resultados. Numa terceira etapa do programa, a gente vai falar, como eu comentei aqui, sobre um elemento que é visto às vezes até como um tabu, a questão do desconto. Por que todo mundo tem medo de desconto? Porque desconto parece, a princípio, que é redução de resultados para a empresa, que é redução da margem. Outro equívoco, conceder um desconto no momento correto, para o cliente correto e sobre a perspectiva correta, pode significar elevação de resultados e fidelização do cliente. Então isso também é um ponto importante, a gente vai ver situações específicas e, como eu falei, sempre situações práticas onde eu preciso avaliar ou conceder um desconto. E a última etapa do nosso programa, a gente vai trabalhar aquilo que eu chamo de repositórios de ideias. A ideia de um repositório é eu elencar dentro de um espaço na minha cabeça, na minha mente, todas as situações positivas e negativas que eu tive com o cliente. Desde aquelas situações positivas onde uma venda foi feita rapidamente, até aquelas situações em que eu não consegui fechar a venda porque o cliente foi mais forte do que eu e conseguiu me trazer questões que eu não conseguia atender. A partir do momento que eu tenho um grande elenco de reações, a partir de situações práticas, eu me preparo melhor para o próximo cliente. Próximo cliente que tiver uma reação semelhante a uma reação que eu já identifiquei, eu já sei como reagir e direcionar esse cliente para a venda. Então é um programa focado na prática, com muita experiência, com muito exemplo e sempre pensando na reação do vendedor. O que eu preciso fazer para vender mais, o que eu preciso fazer para vender melhor. Por isso um programa que, claro, traz metodologia, traz técnica, mas sempre a aplicabilidade dessa técnica e metodologia através da experiência das pessoas que o compõem. Muito bom. Obrigada, Carlos, por sua participação hoje aqui. Para você, as informações para começar estão postas. Faça hoje mesmo a sua inscrição, venha fazer parte desse programa, Sucesso em Vendas e Foco no Cliente da Step U. Eu tenho certeza que a sua equipe, a sua empresa e você vão conseguir, a partir disso, uma nova performance em vendas. Obrigada por sua audiência. Até breve.